Meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Que Deus, nosso Pai, abençoe e envolva a todos que aqui estamos, encarnados, desencarnados, que a presença do Mestre seja por nós sentida, assim como dos seus emissários, que em seu nome aqui estão junto de nós, para nos ampararem, nos envolverem em vibrações que nos refazem as forças, nos envolverem com novas ideias e inspirações para a caminhada, que eles possam encontrar o nosso coração receptivo para acolher esses benefícios do alto. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a pessoa da Liz pelo convite que nos foi feito, por essa grata oportunidade de aqui estarmos mais uma vez, nesse retorno, digamos assim, presencial, aqui, primeira vez presencialmente que nós voltamos a essa casa depois aí da pandemia, e esperamos que as atividades possam seguir florescendo, prosperando espiritualmente, ofertando aos corações que aqui vêm esse reduto de paz, esse templo da alma, essa escola, esse colégio do Espírito, para que cada um possa ir, por meio daquilo que recebe do Consolador e do Evangelho de Jesus, equacionar os caminhos da vida e da evolução. Então, nesse espírito de aprendizado, de busca de inspiração, como a Liz já adiantou, vamos aproveitar a ocasião para refletirmos sobre aquele que foi, que seguirá sendo, um dos momentos, se não o momento mais marcante da história da humanidade. Voltando pelas vias do pensamento no tempo, vamos alcançar a Jerusalém daqueles idos ali, década de 30 do primeiro século, quando a cidade encontrava-se agitada. Era a festa de Páscoa, os preparativos para a festa de Páscoa. Ao longo de toda aquela semana, Jerusalém recebia milhares e milhares de peregrinos oriundos de todas as partes, especialmente ali do entorno do Mediterrâneo. A cidade quase que quintuplicava, decuplicava a sua população no período daquela que era uma das 3 principais festas daquele povo. As 3 festas que eram marcadas por esse retorno, por essa peregrinação daqueles filhos daquela terra, daquele povo que viviam à distância e que nessas 3 festas, atendendo a determinações, digamos assim, ou a tradição mesmo, que eles cultivavam, se dirigiam à cidade para ali, junto do templo, poderem expressar a sua gratidão a Deus, poderem cumprir o que entendiam serem deveres religiosos. Então a cidade estava repleta e nessa Páscoa em específico, algo de diferente ocorria, porque no domingo que antecedia a Páscoa, havia chegado à cidade um peregrino, que já se fazia muito conhecido em toda aquela região, não somente ele, mas um grupo de seguidores que o acompanhavam. Um peregrino que vinha difundindo por onde passava a chamada Boa Nova, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Também muitas reflexões trazia ele em contraposição a algumas ideias e alguns conceitos cristalizados que até então se mantinham. Então, de certo modo, ele vinha causando um alvoroço por onde passava em sua atuação no seu ministério público, que já durava ali cerca de 3 anos, mais ou menos. Esse peregrino, que muitos reputavam ser o Messias, o grande e esperado, o filho de Davi, havia chegado à cidade e sido recebido triunfalmente por uma multidão que o esperava à entrada da cidade. Muitos, naquela expectativa de que de fato seria ele o Messias e que de fato traria a libertação tão esperada, guindando novamente o povo à posição que julgavam merecer, não abaixo de Roma, não submissos ou submetidos ao jugo opressor de Roma, mas pelo contrário, à posição de domínio, à posição de prestígio que julgavam merecer, pelo fato, inclusive, de serem os detentores da primeira revelação, da Torá, da Bíblia hebraica.
Então a expectativa em muitos corações era de que Jesus, esse peregrino, o arauto daquela boa nova, daquela mensagem que era então difundida, aquele que vinha efetuando tantas curas, aquele que vinha arrastando consigo multidões e multidões, a expectativa em muitos dos corações é de que ele, em algum momento, especialmente após essa entrada triunfal, em que talvez teria ali informação de que o povo estava de fato com ele, para o que desse, para o que viesse, disposto inclusive à luta, se assim fosse preciso, a luta contra os legionários romanos, contra as legiões romanas que ali se encontravam, esperavam eles que mais cedo ou mais tarde, durante aquela semana, naquele contexto de tanta agitação, ele fosse anunciar a tomada do poder. Ele fosse anunciar um golpe por meio do qual se guindaria essa posição de herdeiro legítimo de Davi, o grande rei que havia alçado Israel aos píncaros, à glória. Depois Salomão também, herdeiro, filho direto de Davi, que havia construído o templo. Esperavam eles o Messias mais ou menos nesses moldes, nos moldes de Davi, nos moldes de Salomão, um rei muito sábio, muito poderoso, mas também guerreiro, também utilizando-se aí das políticas, dos recursos do mundo para poder legislar e reinar com Deus. E até mesmo entre os discípulos, de certo modo, existia essa expectativa. Conta-nos Humberto de Campos que após essa entrada triunfal de Jesus, que é rememorada por nós ano a ano, no conhecido Domingo de Ramos, em que se pegam ali as folhas para relembrar aquela cena, Jesus adentrando, montado num burrinho, a expressar toda a humildade de que ele era portador, Jesus adentrando no burrinho e a multidão ali cantando hosanas, com os ramos às mãos, estendendo ali tapetes por onde Jesus haveria de passar. Então, após essa entrada triunfal, diz-nos Humberto de Campos que os discípulos foram procurados ali por alguns dos circunstantes, que eles indagavam, olha, quando ele vai anunciar as deliberações? Quando ele vai anunciar, de fato, qual é o propósito aí, qual é a ação? Estamos aqui só esperando as ordens dele para juntos, digamos, debelarmos os romanos opressores, os expulsarmos de vez de nossas terras e reencontrarmos, ou conquistarmos novamente a liberdade que somos merecedores. E também o prestígio, o poder. E os discípulos dizem, muito ingenuamente ainda, embora já 3 anos de convivência com o Mestre, olha, ele marcou uma reunião para esta noite. Ele marcou uma reunião para breve, melhor dizendo. E imaginamos que talvez será nessa reunião que ele nos traçará as diretrizes e os planos para esse golpe ou para essa tomada de poder. Essa reunião, mal sabiam eles, que havia sido marcada por Jesus, ficou conhecida na tradição cristã e na história como sendo a última ceia. Aquele momento de profunda intimidade entre Jesus e os discípulos, no qual ele segue fazendo o que vinha fazendo já há um bom tempo, que era desconstruir, ou pelo menos tentar, desconstruir essa visão nos discípulos, não só daquele tempo, mas da posteridade, de que o seu evangelho, ou de que o seu reinado seria feito ou construído nos moldes do reinado ou dos reinados do mundo. Porque aos tempos de Jesus, Roma tinha uma proposta muito similar, no entanto, completamente antagônica. Porque Roma também tinha um evangelho. A gente acha que a palavra evangelho ela é, de certo modo, inédita a partir da atuação de Jesus. Mas, na verdade, Roma, os emissários de Roma, os arautos de Roma, quando chegavam a uma nova localidade, quando conquistavam um novo povo, uma nova região, também chegavam anunciando as boas novas do imperador, o evangelho do imperador. E prometendo aquele que foi, ou aquela que foi uma das principais bandeiras de Roma, daquela época, do Império Romano, a chamada Pax Romana, a paz de Roma, que era uma proposta mais ou menos assim, olha, nós conquistamos vocês, nós vamos dominá-los,
iremos cobrar impostos, etc, etc, mas vejam um aspecto positivo. Quanto progresso a gente não vai trazer para vocês? Nós vamos construir estradas, nós vamos estabelecer um correio, nós vamos dar a vocês uma certa autonomia política e religiosa, porque Roma, nessa postura muito hábil, né, de reger ali tantos povos conquistados, ela dava uma certa autonomia. Ela não apertava tanto para evitar também tantas revoltas, tantas guerras internas. Então Roma dava uma certa liberdade política e religiosa para os povos conquistados. Por isso a gente vê a figura de Herodes, por exemplo. Primeiro Herodes o Grande, depois Herodes Antipas, seu herdeiro, que eram, de certo modo, políticos regionais ali, claro, submissos a Roma, mas com uma certa autonomia. Por isso deixavam o Sinédrio operar, seguir legislando sobre as questões religiosas e civis do povo. Roma não intervia nisso. Então, essa era a estratégia da Pax Romana. Uma paz estabelecida por meio da espada, por meio da força, por meio da opressão, mas com alguns benefícios materiais, com alguma tranquilidade material. Por isso essa ideia de Pax Romana, de uma paz meio forçada, de uma paz meio silenciosa, assim, né? Sem muita margem para a voz ou para os questionamentos. Ofereciam ali esses benefícios materiais, aquedutos, estradas, correios, uma proteção até militar em relação a outros povos, mas a esse preço. Então existia essa proposta. No entanto, Jesus, ao longo da sua missão, especialmente nos tempos finais do seu ministério público e na última ceia, vai fazendo questão de diferenciar a sua proposta desses modelos de reinado, desses modelos de sociedade, de poder, que até então eram os costumeiros. Há quantos séculos a humanidade não conhecia impérios nesses moldes? Mantidos, conquistados por meio de muito sangue, de muitas lágrimas, com alguns benefícios materiais, geralmente não para todos, para alguns poucos, mas enfim, era o modelo que se conhecia até então. Jesus, no entanto, chega falando de um outro reino, em que nem ele seria a figura principal, é um reinado de Deus, do qual ele era representante. Jesus chega anunciando um evangelho, mas muito distinto daquele evangelho propalado por Roma, estabelecido nesses pilares, né, do poder material, da fortuna ou das armas, da influência política. Jesus estabelece um evangelho sobre valores imateriais, imponderáveis. A sua edificação seria de outra natureza, o seu reino seria de outro mundo, como ele mesmo diz. E ainda acrescenta, na última ceia com os discípulos, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Ali ele está fazendo essa distinção mais uma vez clara entre a Pax Romana, a paz ilusória do mundo, às vezes mantida com satisfações materiais, tranquilidade exterior, mas à custa da consciência, à custa dos valores internos, e a paz que ele propõe, muitas vezes construída em imensas dificuldades exteriores, justamente na ausência de facilidades, mas, por isso mesmo, muito profunda, muito enraizada no ser. Era isso que Jesus propunha. E então os discípulos, ao contato com essa perspectiva, para a qual estavam, de certo modo, cegos, ou não queriam acreditar, talvez até o último momento esperavam uma outra postura, eles meio que vão se decepcionando. A multidão que esperava lá fora, ansiosa, quando percebe que não existiria aquilo que esperavam, mostra-se logo frustrada, porque Jesus, na verdade, refletia um modelo de construção do reino, um modelo de reinado muito distinto daqueles conhecidos até então e muito mais próximo daquilo que, por exemplo, Isaías havia falado sobre o grande servo de Deus nos seus escritos, nas suas profecias. Aquele que conquistaria, aquele que reinaria, não pela força, a não ser pela força do testemunho, pela força do amor. Não pelas forças exteriores, pelos meios, digamos, seja a fortuna, sejam as armas, mas pelas forças internas do ser que ama, do ser que se sacrifica, do ser que renuncia. Esse era o Messias prometido por Isaías, mas não era o mais esperado. Esperava-se mais aquele mais aos moldes de Davi ou desses reinados conhecidos.
Então já começa a se estabelecer, na multidão sobretudo, mas também entre os discípulos, uma certa reticência, né? Uma certa frustração. E qual não é então a grande surpresa? Imaginemos de Pedro e de outros, dos outros discípulos que ali estavam, quando aquele que julgavam ser o esperado, o enviado de Deus, é preso e simplesmente nada faz. Não recorre às cortes angélicas, não recorre ao supremo poder do Todo-Poderoso do universo para fulminar os seus perseguidores, os seus algozes que cometiam a maior das injustiças da história da humanidade. Ele simplesmente, silencioso, num espírito de renúncia, de sacrifício jamais antes visto, aceita ser preso, ser conduzido e depois, como sabemos, a caminhar na longa jornada da paixão até o Gólgota, culminando ali o seu testemunho e a sua missão entre os homens, pelo menos enquanto encarnado, porque a sua missão começou muito antes dele nascer nesta terra e segue para muito além do ato, do momento da crucificação. Mas pelo menos ali entre nós findava-se a sua missão. E imaginemos a surpresa dos discípulos. Mas esse não era o enviado de Deus? Como assim tão, entre aspas, facilmente ele é morto? Ele é preso, injustamente, preterido em relação a Barrabás, pela própria multidão que alguns dias antes o exaltava e o glorificava. Então, quando a gente vai vendo todos os elementos que vão compondo essa cena, esse momento, a gente vai percebendo porque ele é, na história da humanidade, o momento mais marcante. O momento indelével, inesquecível, que jamais se apagará nos fastos, nos anais da história da humanidade, claro, no coração e na memória de cada espírito que vai realmente entendendo o que é Jesus, o que é o seu Evangelho e o que representou a sua tarefa junto de nós. Da manjedoura a expressar a plena humildade, a abnegação desse ser, à crucificação, a expressar o ápice de todas as virtudes ali consubstanciadas. Essa é a cena que envolve tantos elementos: incompreensão, traição, fuga, medo, injustiça, revolta, enfim, os elementos sombrios da natureza humana que vão encontrar ali uma luz poderosa que ali se acendia para não mais se apagar no transcurso dos séculos. Por isso nos recordamos da fala do próprio Emmanuel, um dos personagens que lá estava naqueles tempos inesquecíveis, com outro nome. À época se chamava Públio Lentulus, e ele nos narra, no seu livro quase que autobiográfico, há 2000 anos, esse grande dia, assim ele denomina o capítulo, no grande dia do Calvário. Como a dizer que a humanidade, a Terra não viu dia maior e mais importante. Mas alguém poderá pensar, mas como assim? É um dia tão triste, é um dia tão doloroso? Sim, por um lado, pela tristeza, por esse marco doloroso de nossa tamanha ingratidão e injustiça para com Ele. Mas, ao mesmo tempo que é doloroso, por isso mesmo é maior, é grandioso, pela maneira com que Jesus se portou diante do que a Ele fizemos. Por isso Emmanuel denomina o grande dia do Calvário, porque nós estamos ainda por descobrir, a descobrir o que de fato se deu, desde o momento em que ele é preso até o momento em que ele culmina naquele monte, chamado Gólgota. A grandeza espiritual dessa cena e desse testemunho, por nós, começa a ser tangenciada, começa a ser arranhada, porque até então faltavam-nos elementos de percepção para aquilo que os olhos não conseguem ver. Quem visse só a cena com os olhos da matéria, naturalmente, se já tem algum senso de justiça, ficaria entristecido, até revoltado, talvez, com a injustiça. Mas muitos, em vendo ali com os olhos da matéria, não viam senão mais um elemento comum, mais um visionário, mais um utópico, mais um sonhador que era eliminado, ou até mais um charlatão, para muitos, àqueles tempos, mais um charlatão que era eliminado como um falso Messias, como um falso profeta, como julgavam
àqueles que, de certo modo, prepararam ali ou maquinaram o seu julgamento e a sua condenação. Então nós vamos buscar olhar para essa cena pelos olhos do Espírito. E a gente vai ver que um dos grandes discípulos de Jesus, um dos grandes divulgadores do cristianismo que nos ajuda a entender melhor a magnitude do que ali se deu, foi o apóstolo Paulo. Quando escreve sobre esse momento, ou sobre esse símbolo do cristianismo, a cruz, a crucificação, nas suas epístolas, em especial na primeira epístola destinada à comunidade de Corinto, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, quando ele vai falar desses símbolos. Para que a gente consiga então penetrar nessa essência espiritual, já que agora, amanhã, revivemos esse momento, a gente poder mergulhar nisso, nessas vibrações, nessas memórias, e então isso possa nos infundir mais comprometimento, mais disposição aos testemunhos que agora nos cabem, à cruz que agora temos a levar. O próprio Emmanuel que mencionávamos, Publio Lentulus, ele nos descreve um pouco do que se deu naquele dia, nesse capítulo que nós comentamos, no grande dia do Calvário. Ele fala daquela pequena conversa, daquele pequeno diálogo, na verdade nem tanto um diálogo, mais um monólogo que existe entre Pôncio Pilatos e Jesus, porque boa parte do tempo o mestre permanece em silêncio, diante dos acusadores ou das acusações que lhe eram direcionadas, mas ele descreve a admiração de que ele próprio, orgulhoso que ainda era, se toma diante daquela postura. O próprio Pilatos, quando a gente analisa de fato o que foi aquele dia, a gente percebe que ele não só lavou as mãos. Antes ele tentou a todo custo algo fazer, mas acabou cedendo aos seus interesses, porque ele percebia que poderia surgir alguma complicação ali se ele não fosse enfático, se ele não tomasse a decisão que esperavam dele. Então, temendo perder benefícios ou posições, ele acaba lavando as mãos. Mas antes, ele também, Pilatos, se admira da grandeza moral daquele homem. Tão injustiçado, mas ao mesmo tempo tão grandioso naquele silêncio eloquente. Sem nenhuma revolta, sem nenhuma palavra ferina para aqueles dos seus seguidores que o haviam abandonado. Para com a multidão que outrora o glorificando, agora pedia sua crucificação. Nada, nenhum traço de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento naquele olhar. Pelo contrário, uma serenidade assim de surpreender, uma confiança, uma fé em algo que ele, Pilatos, não conseguia compreender. Então, ele, digamos assim, impactou profundamente tanto a Pilatos quanto a Publio Lentulus nessa cena. E aí tem todo aquele processo, aquele corre-corre, até a deliberação final de Pilatos de entregar Jesus para que fosse crucificado, a multidão ameaçando invadir o palácio de Pilatos. Ele então lava as mãos, entrega Jesus, e todos estavam ali, não só Pilatos, alguns outros romanos que faziam parte da corte ou do círculo mais próximo de Pilatos, entre eles o próprio Publio Lentulus. E eles ficam todos impressionados com aquela cena, que na verdade não era assim tão incomum na Palestina, porque muitos indivíduos eram crucificados, até com uma certa frequência, os revoltosos, os rebeldes, acabavam tendo esse desfecho, que era a punição romana para isso. Mas eles têm um impacto com a particularidade daquele prisioneiro em específico. Só que aí começa a se afastar a caravana, Jesus toma a cruz aos ombros, vai seguindo, a caravana e a multidão seguem com ele, e vai se afastando alarido, vai se afastando toda aquela conversação. Os romanos, até então impressionados com tudo que havia ocorrido tão rapidamente, começam a voltar às suas conversas, às suas intrigas, às maledicências. A esposa de Pilatos manda novamente servir ali os acepipes, as bebidas, e, de repente, já haviam esquecido daquele personagem que ali passaram. Mal sabendo eles, conclui esse capítulo, Publio Lentulus, o Emmanuel, mal sabendo eles que a alguns metros dali, na agreste paisagem daquele monte, do Calvário, haveria de se acender uma luz imorredora para todos os séculos da humanidade. Mal sabendo que ali estavam, entre os seus afazeres, entre as suas querelas,
e pequenezes do dia a dia, mal sabendo eles que estavam diante de um momento culminante para a história da humanidade. Só para a gente ter uma ideia do que se processou naquele dia. E é Paulo, então, quem vai resgatar esse momento, esse símbolo, esse acontecimento, trazendo-nos o seu sentido espiritual, em especial a figura da cruz. Para vermos que, embora Jesus tenha permanecido quase todo o tempo silencioso, ao longo de toda aquela caminhada, e também nos instantes finais, né, com exceção daquelas frases tão conhecidas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o breve diálogo com os ladrões, em especial com aquele que é chamado bom ladrão, Dimas, em que Jesus lhe promete o paraíso, Jesus permanece quase todo o tempo silencioso, mas não nos enganemos. A cena e o seu exemplo falam por si. E é isso que Paulo soube ver como poucos. A eloquência daquele momento. A eloquência do símbolo da cruz. Para que a nossa compreensão de cristianismo não se desvie como ao longo dos séculos tantas vezes se desviou. Acreditando, como muitos acreditavam antes da crucificação, que o Evangelho ou o reino de que Jesus se fazia mensageiro seriam similares aos reinos do mundo. Seriam construídos nos mesmos moldes de busca de poder, de fortuna, de prestígio, de influência política. Antes dele e depois dele, esquecendo-nos da cruz, nós, mais uma vez, abraçamos essas ilusões. E em nome dele, embora muito distanciados dele, saímos a torturar, a ferir, a perseguir, a disputar o poder, a disputar as riquezas, a construir belezas arquitetônicas, mas frias pela ausência de sentimento e de efetiva vivência do Evangelho. Por quê? Porque nos esquecemos desse elemento central, que Jesus deixa e que não por acaso vem a ser o símbolo principal do cristianismo, a cruz, a representar naturalmente as lutas envolvidas ou pressupostas para todos aqueles que se propõem a segui-lo. Como a dizer a cada um que aceite o convite, o meu caminho não será o caminho da coroa de rosas, mas o caminho da coroa de espinhos. O meu caminho não será o daqueles que, levados em suas liteiras por outros braços, caminham distanciados das dores do mundo, por entre tranquilidades e facilidades. O meu caminho, aqueles que quiserem seguir, trilhar o meu caminho, será o dos que, de cruz aos ombros, sobem o monte de ascensão, libertando-se dos vales da inferioridade, da ilusão e das paixões. A cruz permanece, portanto, como um grande alerta, como um grande outdoor para todos aqueles que ouvem falar sobre Jesus, dizendo-nos que não há evangelho sem cruz. E sem a cruz não avançaremos realmente para aquilo que é o evangelho em seu aspecto libertador. É diferente de considerarmos o Cristo ainda crucificado, inerte, pelo contrário. Com o Espiritismo, o Evangelho redivivo, veremos que ele segue bem vivo e ativo. Aliás, o próprio Evangelho isso já nos diz, porque a cruz não é o fim. A ressurreição vem logo após a afirmar a preponderância da vida por sobre a morte. A morte nada pode àqueles que estão seguindo o caminho da lei divina, o caminho do bem. Mas, daí a considerarmos que a cruz precisaria ser removida ou distanciada do Evangelho, é uma grande distância. Sim, não mais nos fixaremos no Cristo crucificado, inerte, convertido em ídolo de adoração. Traremos Jesus para junto de nós, como mestre vivo para a nossa atuação. Mas isso não significa que não deveremos considerar a cruz como parte essencial da nossa caminhada com Jesus. Como dizia um santo, da Igreja Católica, São Paulo da Cruz, essa frase, creio, resume bem o que é a ideia paulina. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Quem busca no Evangelho um caminho de facilidades,
um caminho de isenção de lutas, um caminho, enfim, de ilusões, acaba encontrando a cruz sem o Cristo, isto é, o fardo doloroso dessas ilusões, as consequências infelizes e dolorosas dos nossos desatinos, né, dos nossos vícios, sem termos estabelecido uma relação mais profunda com o Cristo que nos console. Então, quem busca o Cristo sem a cruz, encontra a cruz sem o Cristo. Encontra as decepções, as frustrações, as consequências dolorosas no corpo e no espírito dos nossos desatinos. Agora, quem busca, naturalmente, o Cristo com a cruz, encontrará sim uma cruz, mas com o Cristo. E da cruz que encontrar, na verdade, saberá extrair ou a transformar numa ponte de ascensão, numa porta de libertação. Por isso, o apóstolo Paulo, nessa epístola que mencionamos, primeira carta sua aos Coríntios, capítulo 1, vai dizer assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. Então, olha a magnitude do que Paulo está dizendo. A mensagem da cruz, qual que é a mensagem da cruz? Ou a palavra da cruz? O que ela fala para nós? Como falávamos antes, quem olha para ela só com o olhar da matéria, vê injustiça, sofrimento, dor, ingratidão, sombra e etc. Quem olha para ela com os olhos do Espírito, um pouquinho já mais esclarecidos, abertos, vê o quê? Renúncia, sacrifício, humildade, perdão, caridade, tudo isso incondicionalmente. Então, qual que é a palavra da cruz para o mundo? Quem quiser seguir com Jesus, quem quiser encontrar a real felicidade, a vitória sobre si mesmo, aprenda a sacrificar-se, aprenda a renunciar, aprenda a perdoar aos que nos ofendem, aos que não nos compreendem, até aos que nos perseguem. Aprendamos a ter para com eles indulgência, perdão. Aprendamos a sacrificar-nos até por aqueles que são completamente ingratos. Aprendamos a amar sem exigências, sem projeções, amando porque ele me reflete, porque ele pensa como eu penso, porque gosta do que eu gosto, amando. Agora, falemos isso para o mundo, no qual, em geral ainda, as criaturas estão muito mais vinculadas e atreladas à matéria e às suas sensações do que às buscas do Espírito. A essas criaturas, o chamado da cruz, a palavra da cruz parece loucura. Como assim? Me sacrificar por aquele mesmo que está me prejudicando? Orar por aquele que é o meu algoz e da minha família? Sim, é loucura. Isso é tolice, isso é coisa de gente louca. Quantos tarefeiros de Jesus ao longo dos séculos assim não foram considerados? Imagina renunciar a todo o meu tempo de lazer para estar ali, igual o Chico, psicografando 8 horas a fio, para receber pedrada de tanta gente, para receber incompreensão, não receber um tostão disso? É loucura. Para a criatura que está mergulhada nas ilusões da matéria, a palavra da cruz, o que a cruz expressa em termos de testemunho espiritual é loucura. Até mesmo Chico, né? Certa feita, quando alguém tentando ajudá-lo lá, porque ele tinha um cachorrinho que já estava muito enfermo e muito doentinho, e ele sofria muito, e o Chico sofria com isso, e a pessoa, achando que estava ajudando, foi lá e eliminou o cachorrinho. E a tristeza, né, que o Chico ficou com aquilo e tudo mais, ficou guardando, de certo modo, aquela mágoa, e aquilo foi indo, até que um dia o Emmanuel lhe aparece: meu filho, essa mágoa e essa sombra no coração está atrapalhando as atividades mediúnicas, nós não estamos conseguindo conectar com você direito por conta dessa sombra, né, dessa barreira mental, digamos assim, que você está estabelecendo.
Ah, mano, mas é que isso, aconteceu isso, aquilo outro, a pessoa... Sim, eu sei, mas temos aqui uma solução para você conseguir superar isso. Você vai ajudar essa pessoa. Você vai descobrir o que ela mais quer, o que ela mais precisa, você vai dar para ela. Mas como assim? Eu que fui o prejudicado, eu que vou atrás dela para dar algo para ela? Exatamente, Chico. Orientação de Jesus. E aí o Chico vai, né, vencendo aquela resistência da mágoa, do ressentimento, descobre que a pessoa precisava ali de uma máquina de costura, pelo trabalho dela e tudo mais, faz um imenso esforço ali, junta os recursos minguados, né, que tinha, compra a máquina, dá para a pessoa. Quando ele dá, a expressão de gratidão e de alegria da pessoa é tal que alcança o coração do Chico, o sentimento, e dilui toda aquela mágoa, aquele ressentimento que ele vinha cultivando para com ela. E aí a gente fica a pensar então nessa lógica. O prejudicado é quem tem ainda de beneficiar mais aquele que prejudicou? Porque no caso ele tinha mais consciência, mais conhecimento de Jesus. Já conseguia ouvir com mais clareza a palavra da cruz, que pede de nós mais e mais doação, ainda que incompreendidos. Agora, afirmemos isso ao coração que ainda não está disposto a vencer o egoísmo, a vencer o orgulho. Naturalmente tomará tudo isso por loucura, por devaneio. Falemos sobre indulgência para aquele que ainda está no ápice do orgulho. Imagine só, se rebaixará a ponto de relevar as imperfeições alheias, ele que não as tem. Imagina só se ele fará isso. Isso é coisa de gente ingênua, de gente tola. Falar de perdão, sangue de barata, nada disso. Essa é a palavra da cruz, sobre a qual Paulo está falando. Para os que se perdem, para os que estão ainda mergulhados nos falsos caminhos do mundo, entre os labirintos das paixões, loucura. Mas para nós que já conseguimos entender o benefício disso em nossas vidas e o quão libertador é saber que a nossa felicidade, a nossa paz não dependerão do outro, do que ele faz ou deixa de fazer, se ele tem gratidão ou não tem gratidão, mas antes do amor que eu lhe dou, do bem que eu lhe faço. Aqueles que vão entendendo isso, que o seu destino está de fato em suas mãos com Jesus, para esses eles vão descobrindo que a cruz é o poder de Deus. É o caminho libertador mais sublime que já foi apresentado à humanidade por Jesus, usando 2 traves de madeira e um coração em pleno testemunho. Esse é o exemplo que Paulo vai dizer, para uns loucura, escândalo para outros, mas a nossa tarefa, diz ele, nesse capítulo, tem sido levar adiante esse Cristo, essa compreensão do Evangelho, que destaca, claro, as bem-aventuranças, as consolações, as alegrias da Boa Nova, mas que não deixa de considerar a cruz. Um Evangelho sem cruz não será Evangelho. Um Cristo sem a cruz não será ainda o Cristo que de fato nos orienta e liberta. Será ainda um Cristo ao nosso sabor, conforme o nosso desejo. Mas não estamos aqui para trazer o Cristo ao nosso plano, mas sim para nos alçarmos ao plano dele. Trazê-lo ao nosso plano através da vivência, mas não para conformá-lo aos nossos quereres e aos nossos interesses, às nossas acomodações. Então, por isso Paulo fala, nós temos sido levados adiante pelo amparo da espiritualidade, nessa tarefa de divulgação, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Isto é, para que não nos esqueçamos da finalidade educativa desses desafios, dessas dores em nossas vidas. E o Emmanuel não poderia deixar de ser, ele que presenciou in loco esses acontecimentos tão importantes, e ele que era também e é um grande discípulo, um grande tutelado do próprio apóstolo Paulo, ele não deixa de comentar essa fala de Paulo em uma de suas mensagens, de comentários ao Novo Testamento. No livro Fonte Viva, capítulo de número 97, o Emmanuel tem uma mensagem chamada justamente a Palavra da Cruz. E ele comenta o versículo de Paulo, versículo de número 18, nesse capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, em que Paulo diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ou que temos sido salvos, é o poder de Deus. E olha o que o Emmanuel diz, a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz,
a princípio desagradável e incompreensível. Então, do Calvário, embora Jesus estivesse silencioso, desceu para o mundo uma voz que os séculos não puderam abafar. Mas nem todos ainda conseguem ouvi-la, ou ouvem-na muito imperfeitamente e se fixam só nesse aspecto desagradável e incompreensível. Porque ele diz que, a princípio, ela é desagradável e incompreensível. Como a nos dizer também que depois do princípio, depois que você entende, ela não é mais tão desagradável e incompreensível. Porque uma vez que você deixa a questão da dor, da injustiça, da dificuldade e mergulha no amor, na renúncia e na caridade que elas expressam, aí já é outro tom, já é outra percepção. Então, um dos nossos grandes movimentos ao longo de todos esses séculos, desde o advento do Evangelho até aqui, é treinar os nossos ouvidos para poder ouvir essa voz e entendê-la. Porque até aqui, na maioria dos casos, temos sido surdos a ela. Diante da dor, diante das nossas cruzes, revoltamos-nos, rebelamos, colocamos os pés pelas mãos, desvairamos em caminhos de ilusão, em fugas espetaculares, sempre postergando o tomar a nossa cruz e o levá-la ao Calvário. Por séculos temos fugido dela sem poder ouvir essa voz que nos chama ao testemunho. Mas é chegado o tempo, já passados tantos séculos, e já de posse do Espiritismo em nossas vidas, de aguçarmos os ouvidos e ouvirmos o que ela tem a nos dizer. Para que diante da enfermidade, para que diante da perda, do revés, do problema, da dificuldade, da dor, não venhamos mais uma vez, como tantas outrora, fugir. Rebelarmos-nos, revoltarmos-nos contra Deus, deixando de acessar o que ela tem a nos ofertar em termos de enriquecimento espiritual. No martirológio do Mestre, situavam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Então ali, naquela cena, estavam todos os elementos assim em contrário possíveis. Traição dos amigos, abandono de tantos, injustiça, enfim, tudo que você possa pensar de cenário difícil, de elemento complicador, ali estava. Porque era justamente essa a finalidade, né? Dizer para todos nós do porvir, discípulos dele, tudo que você vier a passar, eu já passei. Tudo que você possa pensar, traição, escárnio, humilhação, opressão, tortura física, psicológica, etc. Tudo que você possa pensar está ali. Abandono. Para dizer para todos os discípulos do porvir, eu sei o que você está passando, eu já passei, mas confie em mim. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quis o Supremo Senhor que o seu enviado passasse por isso, para que ficasse registrado para todos os séculos do porvir. Ele, o Mestre, que não precisava, mas por amor, passou por tudo isso, também vivenciou isso. Então, ante a sua dor e a sua cruz, lembre-se do Mestre. Lembre-se que você tem algo a resgatar, tem reajustes a fazer perante a lei, mas ele não tinha. No entanto, ainda assim, por amor, ele partilhou contigo dessa dor. Partilhou contigo da cruz. E quer estar contigo também na vitória, no triunfo, na superação de si mesmo. Por isso, não desanime, persevere, confie nele, sinta o amparo dele, para que, como ele triunfou sobre a cruz, ressurgindo em vida nova, você também triunfe de suas cruzes, ressurgindo em vida nova. Mais esperançoso, mais sábio, mais feliz, mais consciente, menos apegado, menos materialista, menos iludido. É isso que a cruz vai fazendo conosco. Ela vai cortando as amarras que nos prendem à matéria, que nos enraizam ainda ao chão duro do mundo. Ela vai nos ajudando a ver o que nos espera mais além, por isso o formato até de uma seta, a apontar-nos o céu, é o que a cruz faz. Ela nos tira do terra a terra e projeta-nos um pouco mais acima da terra para dizer, o seu destino é para lá, para cima. Não se apegue, não se prenda tanto, portanto,
aquilo que seus pés tocam, aquilo que suas mãos pegam, aquilo que seus olhos veem. Volte-se para as coisas do Espírito, transcenda. Erga as tuas esperanças para além do túmulo. Projete a sua felicidade para além desta existência. Não se apegue ao que é tão efêmero e passageiro. É isso. Por isso ele continua, enumerando todos esses contratempos ou todos esses obstáculos que estão ali resumidos. O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, capitulação irremediável, perdão espontâneo que expressava humilhação plena, sarcasmo e ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. Isso são alguns. Poderíamos elencar mais. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio. Então, daquelas duas traves de madeira rústicas, ásperas, fixadas entre si por pregos e ele próprio sendo nelas fixado por meio de pregos, de cravos, daquilo Jesus extrai o testemunho e o momento mais luminoso para a história da humanidade, para todos nós. O Chico chegava a dizer, a única propriedade do Cristo foi a cruz. Ele não tinha mais nada. Mas a gente fala a cruz de Cristo. Ele não tinha mais nada, não tinha casa de Cristo, não tinha o veículo, a charrete de Cristo, o barco de Cristo, não tinha nada, mas a cruz de Cristo ele tinha. Então o Chico falava, a única propriedade que Jesus teve foi a cruz. Mas aquela cruz tosca, aquela madeira que devia estar cheia de farpas, aquela coisa, não era nada demais, daquilo, de nada, Jesus extrai o ouro do Espírito. Faz a mais bela cena da história da humanidade. Sem recurso nenhum, somente com aquilo, Jesus faz a maior epopeia que nem Hollywood jamais conseguirá imitar, com todas as suas riquezas e as suas possibilidades tecnológicas. Porque essa é a grandeza do Espírito, que onde se faz presente e se afirma mesmo nos valores transcendentes, ele consegue sobrepujar em muito tudo aquilo que o mundo admira, tudo aquilo que é mais valioso para o mundo. Eu citei agora Hollywood, essa questão de um ato, às vezes, sem nenhum elemento assim muito impactante, o quanto isso pode ser marcante. Não sei se vocês já viram aquele filme Ben-Hur, o primeiro, o original, que foi extremamente premiado e é um clássico. Uma das cenas mais belas sobre Jesus na história do cinema é uma cena em que ele mal aparece e está nesse filme. Eu não vou dar tanto spoiler aqui, para não estragar quem ainda não viu, mas é assim, é bem en passant, Jesus ele mal aparece ali, mas tem um impacto profundo na vida dos personagens. Mas essa cena em específico, ela fala dessa grandeza de Jesus, que simplesmente com o Espírito, sem nada, consegue causar tanto impacto em nós, os que vemos isso hoje. Porque é uma cena em que Jesus é visto não diretamente por nós, os que assistimos o filme, mas através dos olhos de um outro personagem. E é uma coisa maravilhosa. É a cena, pelo menos para mim, a mais bela que já foi feita sobre Jesus na história do cinema. A denotar essa grandeza do Espírito de Jesus, que mesmo sem recursos materiais, marcava a história e marca as nossas vidas de maneira impressionante. Hoje mesmo eu vi um vídeo que um amigo compartilhou. Algumas pessoas eram trazidas a uma sala, vendadas, e diante delas tinha um ator ali vestido de Cristo. E quando eles tiravam as vendas, elas davam de cara com esse ator vestido de Cristo. E é impressionante ver a reação das pessoas, associando a imagem, no caso ali do ator, ao Cristo, como aquilo sem falar nada, sem fazer nada, só aquela cena penetra tão fundo nas pessoas. Por quê? É o Espírito de Jesus que segue ecoando, que segue falando conosco através dessas memórias. Por isso que nós relembramos ano a ano o Natal. Por isso que nós relembramos ano a ano esses momentos. Porque isso faz parte de
não é tanto necessidade de Jesus de receber nossos louvores, na verdade é necessidade nossa de voltarmos a essa lembrança e sermos por ela tocados. Porque como se Jesus se fizesse mais vivo, sempre esteve, sempre está aí conosco, mas por vezes envolvidos pelas coisas do mundo nos esquecemos, mas ao rememorarmos aquilo nos impacta de novo. Tem esse poder. É essa voz da cruz que segue ecoando séculos afora, é a voz da manjedoura que segue ecoando séculos afora, e a todos que a essa cena se voltam, elas falam, elas comunicam esse chamado. Esse chamado à simplicidade, esse chamado à abnegação, esse chamado ao perdão, esse chamado ao amor. Por isso continua aqui, Emmanuel. Ainda hoje, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Então, para os espíritos que estão ali num círculo vicioso, encarnação após encarnação, tropeçando nos mesmos pontos, equivocando-se nas mesmas coisas, buscando as mesmas ilusões, a mensagem da cruz segue sendo para eles loucura. Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, à maneira da aranha encarcerada nas próprias teias. Então seguem esses corações que ainda fogem dos sacrifícios que a cruz propõe para caírem nos sofrimentos mais pesados ainda, distanciados da cruz. Porque essa que é a questão, né? A gente acha que entrar no caminho com Jesus é um caminho de dor e de sofrimento. E a gente foge disso. E aí cai em dor e sofrimento maior lá fora. Se a gente entrar nesse caminho com Jesus, a gente percebe que a dor, o sofrimento, as dificuldades é só a casquinha. Porque é muito mais alegria e contentamento do que qualquer outra coisa. Então, fugindo dos aparentes sacrifícios e dores da cruz, a gente cai em fardos ainda maiores e dolorosos. Agora, abraçando isso, a gente descobre que a cruz, na verdade, era só uma passagem para a ressurreição, para uma vida renovada. Por isso ele conclui dizendo: repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, assim como o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Há uma glória oculta na crucificação que nós precisamos aprender a ver. Ver toda aquela caminhada de Jesus, todos aqueles momentos, e aqui me recordo até de uma orientação do Emmanuel. Eu estava lendo o livro Deus Conosco esses dias, que é um conjunto, uma coletânea de pequenas mensagens que o Emmanuel trazia nas reuniões do culto da família Joviano, lá na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhava. E tem uma dessas mensagens que se chama Na Paixão de Cristo. E aí o Emmanuel, ele está falando com o pessoal, né, ali na reunião, falando: acho que a gente pode cancelar a reunião na sexta que vem, que ia cair no dia da Paixão de Cristo, para a gente poder mergulhar mais fundo em nós mesmos e sentirmos a Jesus. Então ele cancela a reunião mediúnica no dia da Paixão de Cristo, para que cada um dos circunstantes ou dos presentes ali pudesse fazer uma reflexão de si para consigo, naquele dia, naquelas lembranças, naquelas recordações, para sentir mais a Jesus. Não só relembrar dos fatos, mas tentar conectar-se a todo o sentimento com que Jesus marcou aqueles fatos e aqueles acontecimentos. Então, olha que interessante, a proposta de Emmanuel de termos, numa data como essa, como a gente tem no Natal, um momento de profunda reflexão mesmo, lembrando dos gestos, do exemplo e trazendo isso para a nossa vida. Então, é o que o Emmanuel está dizendo aqui, né? A gente vai compreendendo que na cruz o discípulo segue para o Mestre tanto quanto o Mestre subiu para o Pai, nessa glória oculta da crucificação que a gente precisa aprender a compreender. A glória, a oportunidade bendita que surgem para nós nas cruzes que a nossa caminhada com Jesus vai nos trazendo. Porque uma coisa são as cruzes voluntariamente por nós, abraçadas com
as nossas ilusões, né? Os fardos e tormentos voluntários que nós criamos. Esses a gente precisa deixar para trás, largar. Agora, quando eu estou no caminho do bem, quando eu estou num caminho de consciência, de estudo, de aprendizado, e ainda assim a enfermidade se faz mais difícil, a convivência mais desafiadora, o problema financeiro, a dificuldade em família, a perda do emprego, a partida de alguém para o mundo espiritual, uma calúnia, uma maledicência, enfim, se eu estou num caminho reto e isso surge, essa é a bendita cruz do Cristo. Saibamos carregá-la conosco, na certeza de que ela será para nós a ponte libertadora para mais altos planos de compreensão e de vivência com o Mestre. Relembrando aqui um outro também considerado santo da Igreja Católica, São Bruno, fundador da Ordem dos Cistercienses, a frase que ele colocou como lema da Ordem dos Cistercienses é muito interessante. Ela diz assim: fixa é a cruz enquanto o mundo gira. O exemplo de Jesus, especialmente na cruz, é um ponto fixo na história da humanidade. Passem os séculos que for, lá estará ela intocável, né? Lá estará ela com a mesma riqueza de ontem, de amanhã, de sempre. Fixa ela, porque é a mais alta expressão da vivência da lei que a humanidade já recebeu. O mundo, desde então, o quanto ele já girou. Quantas coisas já mudaram, quantas sociedades, quantos reinos, quantos imperadores, quantos poderes, quantas leis, quantas guerras, quanta coisa o mundo já não mudou desde lá. Mas uma coisa não mudou, nem mudará. A cruz, o exemplo de Jesus, o exemplo do amor incondicional, segue sendo o farol aceso para todos os espíritos que querem crescer. Todos aqueles que querem, com Jesus, ser aquilo que estão destinados a ser e alcançar cada vez mais a paz e a felicidade. Pensemos nisso e que o dia de amanhã, além da convivência em família, que é sempre muito grata e muito valiosa, nos traga também essa lembrança inesquecível e morredora do Mestre e daquilo que é o chamado ou essa voz que segue ecoando para todos nós. Há sim a cruz, mas com ela a libertação com Jesus. Que Deus os abençoe a todos muita luz e muita paz.